Muitas pessoas, pregadores cristãos, não sabem que ao invés de pensarem que estão agradando a Deus, estão desagradando a Deus. Deus ele deixa claro em Amós 5, 21 e 23, que quando os princípios reguladores do culto não estão sendo obedecidos, conforme está na palavra, conforme ele próprio estabeleceu, ele não recebe essa adoração. Pelo contrário, não posso suportar os seus sacrifícios. Está falando do culto, ele está falando do que o sacerdote faria, do que o povo estava fazendo. Não posso, Deus falando aqui, não posso suportar os seus sacrifícios. Suas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque eu não posso ouvir o som das tuas melodias. Então é Deus falando isso. E as pessoas pensam que estão cultuando a Deus. Não é bem assim. Tem parâmetros a ser seguidos. O culto, ele tem um intuito só: tributar glória, louvor, adoração ao Criador. Esse é o intuito do culto, esse é o sentido do culto. As pessoas hoje vão a Deus querendo alguma coisa, querendo a bênção, querendo a vitória, querendo bens materiais. As pessoas vão a uma igreja, num culto, qualquer denominação, para receber algo de Deus terreno. As pessoas elas buscam a Deus não por quem Deus é. Vão numa igreja, tentam cultuar, na esperança de receber algo em troca terreno da parte de algum Deus, porque elas não sabem nem quem Deus é, a maioria, né? Poucas sabem. O pregador profere palavras. Quem veio aqui buscar sua bênção hoje? Quem veio buscar sua vitória? Quem veio receber a sua vitória? Isso não é Bíblia. A vitória que a Escritura fala está em 1 Coríntios 15, 51 a 58. Está falando da glorificação da igreja e da salvação para a eternidade. Lá diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão. Receberão corpos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. O corpo é corruptível, carne vai ser incorruptível quando Cristo voltar. E isto que é mortal, nossa vida, se revista da imortalidade. E quando isso acontecer, graças a Deus que nos dá essa vitória, por meio de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Essa é a vitória bíblica. Então quando o pregador vem, quem veio buscar sua vitória hoje? Meu irmão, a vitória é a salvação. A vitória foi conquistada na cruz do Calvário, se chama salvação eterna, não terrena. Essa é a vitória. Então tem muitos falsos profetas hoje, falsos pregadores, falsos pastores, falsos bispos, falsos apóstolos, todo apóstolo é falso, né? Hoje em dia. E estão completamente equivocados, ensinando heresia para as pessoas. Devemos tributar glória e louvor a Deus. Esse é o sentido do culto. Romanos 12, verso 1 a 2. Paulo dizendo: rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que possais compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Culto. Você cultua a Deus com a sua vida. Você cultua a Deus na escola, no trabalho, com a família. Você cultua a Deus ali. Assim que se cultua a Deus. Então, tem o culto público, que é o que nós estamos aqui, e tem o culto na nossa vida diária. Também é culto. Mas ambos devem ter apenas o intuito de tributar glória a Deus e não ao homem. Hoje que nós vemos nas igrejas do mundo todo, eu falo, antropocentrismo, do grego antropos, homem, centro. O homem é o centro. As pessoas vão para as igrejas, não para cultuar a Deus, mas para cultuar a si mesmas, na esperança que um Deus, um ser que elas inventaram propriamente, dê a elas o que elas querem. E na maioria das vezes são petições terrenas, carnais, para satisfazer as vontades delas do mundo. Isso não é culto a Deus, isso é idolatria. Porque elas estão cultuando outro Deus e não sabem. Paganismo acontecia isso. Levítico 10 é o maior exemplo disso. Lá conta a história de Nadab e Abiú, os filhos do sacerdote Arão. E muitos hoje que querem cultuar a Deus e servir na obra, estão na verdade bebendo juízo para si. E lá diz o versículo: ofereceram fogo estranho a Deus, o qual Deus não lhes ordenara. Ou seja, o princípio do culto ele não estava sendo cumprido, estabelecido. Deus não tinha ordenado. Deus não ordenou para eles fazerem aquilo. Mesmo assim eles fizeram. O que aconteceu?
A Bíblia diz que Deus os matou. Deus os matou. Porque eles ofereceram algo a Deus que não era prescrito. Aí no verso 3, Moisés vai dizer o porquê que Deus os matou. E Deus os matou com fogo. Ali diz que Deus veio e consumiu os dois. Naquele mesmo momento, foram dilacerados. Por que, Moisés? Moisés vai dizer a Arão. Porque Deus disse, serei santificado pelo meu povo, através daqueles que se achegarem a mim. O que está acontecendo hoje então, irmãos? Com esses todos que estão fazendo cultos a um Deus e que não estão dentro das prescrições bíblicas, estão oferecendo fogo estranho a alguma entidade, a alguma divindade que não é o Deus Criador dos céus e da terra. Irmão, por que eles não estão mortos ainda? Por que Deus não os matou? Já subiram mortos. Eles não foram levantados por Deus. Eles nem estão levantados, eles estão lá, mas estão mortos de pé espiritualmente. Estão cultuando algumas coisas das mais diversas e que nós, pela Escritura, sabemos que já estão mortos espiritualmente há muito tempo. O culto não é para nós. Nós é que devemos nos entregar a Deus. Isso é culto a Deus. Assim como Cristo se entregou por nós. Devemos nos entregar a Deus. Esse é o culto. Apresentei vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. Isso é culto a Deus. Então, Romanos 11, 33 a 36 vai falar exatamente sobre isso. Que tudo é para Deus, não é para nós. As pessoas pensam que Deus é um serviçal, um escravo que tem que nos dar o que a gente quer. Ele é obrigado a nos servir. Ah, meu Deus, não está bom isso aqui, eu já não quero mais, eu não quero mais, eu só quero que o Senhor me dê isso aqui que eu quero. A maioria das orações são essas no mundo todo, irmão. Não adianta nós nos iludirmos e pensar que não, porque as pessoas elas estão completamente equivocadas, pensando que Deus ele tem que fazer os nossos caprichos. Onde é que tem isso na Bíblia? Em nenhum momento. As pessoas pensam que Deus é um Papai Noel, que tem que dar para elas o que elas pedem numa lista. Uma casa própria, uma Lamborghini, um carro zero, aquela mulher, aquele homem tem que ser assim, 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 cessado, assim, cessado, assim, cessado. Não, eu tenho que ganhar tanto por mês, Senhor. Eu tenho, Senhor, tu tem que fazer isso por mim. Está errado. Culto não é para nós. Culto é para Deus. Romanos 11 vai dizer isso. Ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, caminho de Deus. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ninguém. Quem foi seu conselheiro? Também ninguém. Quem primeiro deu a ele para que depois ele possa lhe retribuir? Ninguém. Tudo vem de Deus. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente amém. Tudo é para ele.